Com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nosso intuito nessa hora de trazer uma palavra de meditação, onde Deus tocou no meu coração para que assim nós estivéssemos aqui com essa oportunidade, a convite. E eu sei que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. E nós, assim, fazemos parte desse projeto. E sem mais delongas, eu gostaria de, neste momento, pedir que aos irmãos abrissem a sua Bíblia no Antigo Testamento. Nós vamos trazer uma meditação nesta hora sobre um texto do livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 1. Eu gostaria de ler apenas um versículo desse texto. Ou posso dizer 2 versículos, que é o versículo 6 e o versículo 7, que se encontra no livro de Josué. Josué, Antigo Testamento, faz parte do povo de Israel, pela qual Josué tomou posse para conquistar a terra de Canaã. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de não fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero dar um tema a essa mensagem nessa tarde ou nessa noite, do que eu vi no capítulo 1 do livro de Josué. Nós sabemos que Josué foi o homem que Deus colocou para suceder um líder da nação de Israel, que foi Moisés. E Deus tinha um plano na vida de Moisés. Moisés morre. E a Bíblia diz que Josué, ele toma o cajado na mão. Eu creio que Josué sentiu uma grande responsabilidade naquele momento, porque substituiu o homem Moisés, um líder, que toda a história do Antigo Testamento traz como os grandes líderes da igreja do Novo Testamento. Também eles citam algumas partes do Pentateuco que foi escrito, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, por esse grande homem e por este servo de Deus. Então eu creio, irmãos, que não foi fácil a missão que Deus estava entregando para Josué. É justamente sobre esse personagem que está no primeiro capítulo desses 2 versículos que eu acabei de ler, e que você, ao chegar em casa, lê-se com cautela, lê-se com cuidado, como é
importante nós obedecermos o chamado de Deus. E o que Josué recebeu foi um chamado para levar avante o que Deus havia determinado. A promessa da conquista da terra prometida, pela qual o povo de Israel iria herdar. Existe uma coisa que nós aprendemos que é bíblico, que quando é nos entregue uma responsabilidade, nós nunca podemos desistir. E principalmente quando essa responsabilidade, ela parte de Deus. Quando este compromisso é com Deus. Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer homem que está nos entregando. Se eu tenho um chamado de Deus, se você tem um chamado de Deus, e Deus te dá, logicamente você tem que receber e cumprir com aquele determinado mandamento ou com aquela ordem que Deus tem determinado para as nossas vidas. Olhando para a palavra de Deus, irmãos, eu tenho um tema para esta palavra. E talvez esse tema seja o alvo certo para a minha vida e para a sua vida nesta hora. Talvez seja o exemplo de perseverança. Porque eu vou dizer uma coisa: perseverar em uma coisa que é boa, né? Que só traz benefício, é fácil. Mas quando se trata daquilo que é de uma grande responsabilidade, muitas vezes, amados irmãos, as pessoas desistem. Muitas vezes as pessoas baixam a cabeça, se recolhem, porque muitas vezes não querem compromisso com Deus. Mas a coisa que alegra o coração de Deus é quando Deus entrega algo nas minhas mãos, na sua mão, e você aceita com amor, com dedicação, e você leva avante até o final da sua vida, até Deus lhe chamar. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu me lembro desta cena que eu estou falando aqui. Como aquele homem teve lutas, como aquele homem teve batalhas na sua vida. Quantas guerras Moisés não enfrentou. Nós somos conhecedores desse trecho da Bíblia Sagrada. Quantas perseguições não tiveram em sua frente. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés sempre estava com Deus. E Deus estava com Moisés. É uma qualidade de um cristão. Ele não pode desistir do chamado que Deus te deu. Porque esse chamado, amados irmãos, Deus nos coloca em nossas cabeças uma coroa. E essa coroa, ela tem um nome, é a coroa da vitória. É a coroa da perseverança. E a palavra perseverar, ela tem um sinônimo de não desistir. Não desistir. E o que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada, queridos, é que a Bíblia Sagrada, ela não promete promessas de riquezas. É que a palavra de Deus, ela não promete promessas maravilhosas que vai encantar, que vai mudar a nossa vida para um estado materialista. Mas ela vai nos chamar para uma responsabilidade, onde nós vamos enfrentar lutas, onde nós vamos enfrentar guerras, onde nós vamos enfrentar perigos, mas também onde nós vamos encontrar apoio,
onde nós vamos encontrar segurança, onde nós vamos encontrar repouso, onde nós vamos encontrar a paz. Porque quando estamos no meio da luta, quando estamos no meio do obstáculo, Deus nos dá a tranquilidade. Ele vem nos consolar. E eu aprendo, amados irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela não mostra só uma vida de sucesso. E para se adquirir um sucesso, não se faz apenas no estralar de dos dedos. Muitas vezes requer pagar um preço. E muitas vezes esse preço, ele custa gotas de sangue. Muitas vezes esse preço, ele custa algo que vai te cobrar de mais dedicação, mais firmeza. Porque, amados irmãos, quando queremos alcançar a vitória nas nossas vidas, nós recebemos advertências de Deus. O caminho para se encontrar é longo. A Bíblia diz que Moisés passou 40 anos no deserto. Josué passou 40 anos para entrar na terra prometida. Mas uma das coisas que eu percebo e que olho para a Bíblia Sagrada é que tudo aquilo que nós fizermos aqui, nós iremos ser recompensados por Deus. Mesmo que os homens não entendam, mesmo que os religiosos não entendam, mesmo que aqueles que estão mais próximos de nós não entendam. Mas Deus sabe, Deus conhece, e Ele vai dar o prêmio da salvação, o prêmio da redenção nas nossas mãos. E eu tive analisando aqui, olhando a Bíblia Sagrada, e essa palavra perseverança, ela me chamou a atenção. E eu disse, meu Deus, como é importante nós perseverarmos no Senhor. Porque quando perseveramos com Deus, amados, significa que nós estamos aliados com Deus. Significa que estamos mais fortes com Deus. Significa que nós estamos tendo mais paciência. Significa que nós estamos triunfando na vitória. Significa que nós estamos passando sob muralhas. Passando por momentos difíceis. Mas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, o Espírito Santo de Deus trabalha, nos dando amor, nos dando coragem, nos dando dedicação para perseverarmos. Porque quem persevera encontra as dificuldades. Eu vou repetir novamente, para que os nossos corações, eles possam estar mais convictos do que Deus está nos falando hoje. Quem persevera encontra as dificuldades. Mas eu vou dizer uma coisa, meus amados. As dificuldades, elas irão desaparecer quando nós nos envolvemos mais com Deus. Quando nós estamos mais encaixados dentro do plano de Deus. Dentro dos propósitos de Deus. Quando nós voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos com dedicação, com amor, com sinceridade, praticando a verdade que é Cristo Jesus. E eu sei, amados, eu sei de uma coisa. À medida em que eu caminho mais, à medida em que eu persevero mais, as dificuldades podem até vir.
Mas com Deus, nós iremos vencer. Mesmo diante dessas lutas, mesmo diante das dificuldades, nós podemos ter ou fazer duas coisas. Duas palavras que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Duas palavras que você não pode deixar para trás. Duas palavras que você não pode esquecer. Eu digo para você nessa hora, não desista. Eu vou repetir novamente, não desista. Jesus te ama. Deus está falando contigo, a segunda palavra, continua. Mesmo que as dificuldades, mesmo que os tempos sejam difíceis, e se Deus está permitindo esse tempo de sofrimento, é porque Deus vai fazer colher mais frutos para os nossos crescimentos, para que a minha vida possa crescer mais com Deus, para que eu possa ter mais afinidade com Deus. Aleluias! Eu quero resumir e dizer para você uma coisa, em termos práticos, que eu quero falar para você, que o meu coração está querendo transmitir através do Espírito Santo. Deus está dizendo para nós hoje, se queremos ficar mais firmes no Senhor, se queremos termos mais fé diante das dificuldades, nós temos uma arma poderosa, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus que não recua, nós temos um Deus que nos abraça nos momentos circunstanciais pior das nossas vidas. Somente Ele, louvado seja Deus, somente Ele é a tua força, somente Ele é a minha força, somente Ele é a força para aquele que quer conquistar o alvo específico. Querido, se eu for pela minha própria força, se eu me depender de mim mesmo, eu caio, eu morro, eu perco a salvação, eu perco meus objetivos, eu perco a visão, eu perco a glória de Deus, eu me distancio mais do Senhor. Mas eu sei que a graça de Deus derramada sobre a minha vida, eu sei que o amor de Deus derramado em minha vida, na sua vida, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai renovar as minhas forças. Sabe por quê, meu amado? Nós não estamos na mão dos homens, nós não estamos seguros pelas mãos das circunstâncias que nós estamos passando. A nossa vida está segura nas mãos do Senhor. A nossa vida está segura, protegida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e na hora da dor. A minha palavra nessa hora para você é uma palavra de persistir. Eu digo para você, não desista, porque às vezes as tribulações e as dificuldades querem nos afogar, mas elas não vão poder nos afogar se estivermos agarrados com Deus. Vai ser difícil ela nos levar, porque o Deus que eu conheço, louvado seja Deus, é o Deus que acalma, é o Deus que tranquiliza, é o Deus que faz acalmar a tempestade, é o Deus que vai te dar a minha e a tua vitória, louvado seja Deus.
Eu quero te dar algumas ferramentas para que você, eu sei que você já faz, mas não custa nada eu frisar para você novamente. Talvez seja a hora e seja o momento, por esses dias que nós estamos vivendo, amados. Eu não posso me esquecer, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que orar mais, nós temos que nos apegar mais a este livro sagrado, a palavra de Deus. É o alimento para a nossa vida, é o alimento para as nossas almas. Louvado seja Deus. Em tudo que eu venha fazer, em tudo que eu possa fazer, amados irmãos, nós não podemos esquecermos do alvo, e o nosso alvo, a nossa vida, o nosso coração, ele é sustentado por Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu digo uma coisa, não existe sofrimento, não existe perseguição que quando ouça a voz do Criador dos céus e da terra fala, e ele não saia. Quando Jesus falou às ondas que estavam grandes para os discípulos, o que foi que fez? O vento se acalmou, a tempestade parou, o barco ficou no seu rumo natural. Ei, Deus está querendo colocar a minha e a tua vida no rumo certo, no rumo natural. Louvado seja Deus. Eu digo uma coisa para você, quero fechar esta palavra. Você tem boas razões para continuar. Você e eu temos boas razões para não desistirmos. Você e eu temos boas razões para sermos mais perseverantes no Senhor. Porque quando clamamos a Deus, Ele manda ajuda para nós conseguirmos e para que venhamos a nos perseverar e receber mais a recompensa que Deus tem preparado para mim e para você. Eu quero fechar esta palavra, esta mensagem, dizendo para você, querido, não desista. Não desista. Não receba nada com facilidade, porque muitas vezes a facilidade, o aconchego, muitas vezes nos faz recuar. Preste atenção, abra os olhos. Olha a promessa que Deus tem para você. Olha a promessa que Deus fez para a tua vida. Olha o que foi que Deus já falou contigo. Olha o teu chamado. Olha o teu vocacionado. Querido, nessa noite é noite de perseverar, de levantar a bandeira e dizer: eu estou aqui, Senhor. Usa-me como teu filho, usa-me como teu servo, para a tua glória. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde. Que Deus em Cristo Jesus nos proteja. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua casa. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a sua vida. Que o processo de Deus seja um processo longo, maduro, para que você possa crescer mais e mais no Senhor, a paz e a graça. E eu quero aqui, desde já, agradecer a oportunidade pela qual me foi concedida e dizer a você que Deus ama você, que Deus me ama, e o amor de Deus é o desejo maior dos nossos corações.